Muito bem, boa tarde, né? Agora oficialmente, boa tarde para todas e todos. É com muita satisfação, né, que a gente inicia aqui, né, o lançamento do nosso livro Trabalho e Pandemia, Informalidade, Precariedade e Suas Múltiplas Relações. Um livro organizado por mim e por Ari, né, Ari Rocha da Silva, e publicado este ano pela Ana Blume, né? O livro se encontra já à venda, inclusive, né, no site da editora. Os motivos, né, para a organização desse livro são mais do que óbvios, né? Nos últimos 2 anos, não se fala em outra coisa no mundo, né, a não ser os impactos só abrir aqui, só um minutinho, os impactos da pandemia para a saúde, né, para a economia, para a política, né, e, claro, também para o trabalho. Para levar à frente, sim, esse projeto do livro, né, nós só precisamos de um empurrãozinho aqui, de uma provocação que foi feita pelo meu colega, né, e amigo Ari da Rocha, que foi quem teve a ideia original, né, e logo aderimos à ideia e colocamos a proposta para as nossas redes de estudos do trabalho, né, e o retorno foi excelente, como se vê pela qualidade, né, pela quantidade, pela diversidade dos textos incluídos na coletânea, né. Nós gostaríamos de iniciar agradecendo ao projeto Configurações do Desenvolvimento, Trabalho e Ação Coletiva, financiado pela CAPES, o qual, né, foi responsável pela viabilização da publicação, né, e está aqui sendo representado oficialmente aqui pelo o Zé Ricardo Ramalho, que coordenou o projeto, né, no qual nós participamos também, eu e Marcelo Carneiro. Agradecemos também a Dari, que fez o prefácio, a André, pelo texto que nós incluímos na orelha do livro, aos autores e autoras que aceitaram participar, né, desta empreitada, contribuindo com excelentes reflexões, mesmo que iniciais, né, feitas no calor dos acontecimentos, né. Agradecemos também a Ana Blume por abrigar o livro, né, que deveria estar sendo representada por Cláudia, que deve chegar ainda, né, daqui a pouquinho. Agradecemos ainda a Marise Reis, que fez a revisão, e a Raquel, que concebeu a capa do livro, né. Também agradecemos a presença dos nossos colegas, né, que vieram aqui nos prestigiar, né, colegas e amigos, né, amigos e amigas, né, para nós é uma grande satisfação e honra, né. Antes de termos uma amostra dos conteúdos presentes em cada capítulo, né, nós passaremos a palavra a Ari, né, para falar um pouco do conteúdo do livro, conteúdo geral do livro. Ari, com a palavra. Boa tarde a todos, a todas, colegas. É com muita felicidade, muito prazer, né, que a gente faz esse lançamento, né, de um livro, né, de um processo de trabalho, né, que foi muito importante realizar, né. E eu gostaria, né, de agradecer também os colegas, né, pelos trabalhos. São 35 autores em 16 artigos, colegas de 8 estados da federação, né, que comporam, né, essas 448 páginas do livro, com artigos, cada um mais instigante que o outro. A concepção desse trabalho, como o Roberto falou, né, foi a partir do nosso encontro, né, em João Pessoa, na Paraíba, onde eu fui fazer o meu pós-doc no LAEPT, né, com a supervisão do professor Roberto. Nos encontramos lá, estava bastante empolgado para conhecer o grupo, enfim, e logo que cheguei, né, mês depois da minha chegada, a pandemia, né, fecha
fecha toda e qualquer possibilidade da gente estar mais próximo e fazer pesquisa mesmo, né, de campo, ao qual eu me propunha fazer. Daí surgiu a ideia, né, de produzir esse livro dentro de uma perspectiva de dar uma resposta ao fenômeno que estava nos aplacando, né? Então, trabalho e pandemia surge de um encontro e do desencontro, né, que eu tive na Paraíba e que foi logo, né, aceito, né, pelo professor Roberto, o qual eu agora dedico, né, os meus mais estimados agradecimentos por ele ter comprado essa ideia, né, e a gente produzido junto uma obra tão importante dentro de uma ideia que se compunha em dar uma resposta rápida das ciências sociais a um problema que estava ocorrendo, né? A pandemia tomando proporções enormes, fechando, né, como todos nós sabemos, toda a nossa condição de trabalho, enfim, e surgiu daí, né? A ideia era a gente fazer né, contatos com autores dentro de uma ideia de se utilizar das pesquisas que estavam sendo feitas e incluir, né, uma análise sobre a pandemia que estávamos vivendo de uma forma que conseguíssemos, em livro, não apenas em revistas, né, mas reunindo em livros uma gama de artigos, buscando dar, né, uma contribuição das ciências sociais para explicar, né, o trabalho e as condições de trabalho. Primeiramente, a gente pensou na questão da informalidade, o qual eu e o Roberto, né, estávamos mais detidos e buscávamos né, fazer pesquisa, né? E depois, bom, surgiu algumas propostas né, para estender um pouco mais, né? Então a gente trabalhou num primeiro momento, na primeira parte do livro, com trabalhadores informais e precarizados e bastante diversos, né? A primeira parte do livro aborda, né, catadores, povos das águas, trabalhadores de confecção, imigrantes, enfim. A segunda parte, né, do livro já agregou outros trabalhos também bastante importantes, né, a respeito da atipicidade, né, e da questão sindical, né, abordando o trabalho formal e informal também. E uma terceira parte do livro, a gente acolheu trabalhos ligados à questão de gênero, a questão da mulher, enfim, as condições do trabalho doméstico, profissionais da saúde, assistentes sociais, enfim, que nos mobilizou a acrescentar, né, uma gama de questões importantes e quadros teóricos e empíricos relacionados à condição da mulher na pandemia e o trabalho. Basicamente, então, né, reunimos esses 16 artigos num trabalho bastante instigante para nós e que, na nossa avaliação, sintetiza uma gama de elementos teóricos e empíricos que nos ajudam a entender o trabalho atualmente e os desafios que temos para entender, né, as condições desses trabalhadores, as suas estratégias, as subjetividades
e o que compõe, a partir de um evento, né, tão importante, um fenômeno tão importante que é a pandemia, como a gente pode abordar, né, essa nova condição, né, e novas relações que são dadas no mundo do trabalho. Basicamente é isso, eu não quero me estender muito, mas essas três partes, né, do livro, talvez elas, certamente elas estão bastante relacionadas e nos provoca, né, a pensar, né, e perceber vários elementos entre os artigos que se complementam, que se abastecem e que nos ajudam a entender a complexidade que estamos vivendo na atualidade. Basicamente é isso. Não sei como é que podemos passar, Roberto, a palavra. Vamos seguir a sequência, assim, do livro? Não, mas temos outras, antes disso, temos ainda... Tá certo. Uma sequência aqui, né? Tá certo. Ari, então, muito obrigado aí pelas palavras. Eu que agradeço o seu empenho, sua colaboração, sua parceria aí nesse empreendimento, meu cara. Então, nós agora vamos passar a Zé Ricardo Ramalho, né, que também é autor, né, mas que dirá algumas palavras como coordenador do projeto aqui, Configuração e Desenvolvimento, Trabalho e Ação Coletiva. Zé Ricardo. É uma satisfação enorme estar nesse lançamento, né? E eu queria parabenizar o Roberto e o Ari pela organização desse livro, pela oportunidade desse livro, assim como os autores e os que colaboraram também para a realização do livro, como a Raquel, a Marise e a Cláudia, da Anabume, né? Eu queria ressaltar rapidamente duas coisas. Um é o fato de que esse projeto é um projeto que a gente pode dizer, ele já terminou, é um projeto extremamente bem sucedido, né, que permitiu, ao longo desses últimos 4 anos, a construção de uma rede de pesquisadores, cientistas sociais de vários lugares do Brasil, em especial Paraíba, Maranhão, Rio de Janeiro, mas também ressaltar que esse projeto permitiu 4 anos de intenso intercâmbio de pesquisadores pós-graduados, debates e encontros nacionais e internacionais e até a realização de trabalho de campo interregional e de formação de novos cientistas sociais. Portanto, é um projeto que, infelizmente, nós não estamos vendo mais, não é, como possibilidade, né, mas que estão resultando em vários aspectos importantes em vários níveis e, particularmente agora, com as publicações que estão saindo, né, e esta, em especial, pelo fato de estar inovando, discutindo uma temática muito próxima da conjuntura que a gente está vivendo hoje, né? Então, esse é basicamente o que eu queria falar, mas eu queria terminar dizendo que nada disso teria sido possível sem um compromisso com a boa ciência e a capacidade de agregação de Roberto Veras de Oliveira e Marcelo Carneiro. Então, é isso que eu quero dizer. Parabéns e vamos em frente. Obrigado, Zé Ricardo. Isso aí é a coordenação do Zé Ricardo Ramalho, né? Isso sim. Bom, nós seguimos agora com o Dari, que é o prefaciador, né? A quem também agradecemos por esse esforço aí, né, de escrever o prefácio. Dari. Eu quero controlar meu tempo aí, Ari e Roberto, por favor. Primeiro, também quero dizer uma grande satisfação poder participar do lançamento e da obra, né, desse livro. Dar um abraço especial aqui a todos os nossos amigos e amigas que estão aqui presentes nesse lançamento e parabenizar o Roberto e a Ari por esse esforço de organizar esse livro que me encantou muito, né?
e fico muito honrado de ter feito o prefácio do livro. E quero primeiro também reforçar aquilo que o Zé Ricardo chamou a atenção, que uma das coisas que chama a atenção, acho, na leitura do livro, é a capacidade dos cientistas sociais conseguir fazer pesquisa nessa diversidade e trazer novos elementos a partir de dados mais empíricos, de pesquisas, de encontrar estratégias alternativas de realização de pesquisas, e isso tem que ressaltar essa nossa força aqui de buscar realizar estudos mais empíricos, baseados em dados da realidade. Isso é uma questão que eu acho que tem que ser super valorizada, e muitos artigos do livro exatamente traz essa dimensão muito fortemente. Então, essa é a primeira coisa que eu queria comentar. A segunda questão, eu queria comentar, que está um pouco na questão do prefácio, eu acho que a pandemia, trabalho, ela evidencia certas tendências que já estavam em curso. É verdade que exacerba algumas e outras apresentam como novidades e desafios. Tá? Como a primeira, eu acho que a questão que fica mais claro que a pandemia, a partir dela, é essa questão da importância de como se reorganizar o trabalho na sociedade. Por mais que venha toda a discussão sobre centralidade ou não do trabalho, não quero entrar nesse debate mais teórico, mas a pandemia mostra como é essencial a vida social, como é essencial a atividade que as pessoas exercem para você viver bem em sociedade. Então, eu acho que essa questão é uma questão importante para a gente ressaltar e acho, reforçar um pouco o nosso campo de pesquisa, de nós aqui que estamos nesse campo do trabalho. A segunda questão, acho que evidencia de uma forma muito clara a precariedade que é esse nosso mundo do trabalho no brasileiro. Como é que essas transformações recentes geraram uma massa de pessoas que estão numa condição extremamente vulnerável ou com ausência de oportunidades de trabalho que sejam minimamente, vamos chamar, dignas. Aqui é uma coisa impressionante isso. Acho que esses dados todos do livro mostram isso. Até no prefácio eu fiz uma soma, dizendo, se somar os que estão na condição de subutilizados, os que estão sem registro de carteira e os que estão como trabalhadores informais, trabalhadores informais também como autônomo, como estratégia de sobrevivência, esse número que eu fiz o cálculo chega a 73 milhões de pessoas naquele momento. Ou seja, a dimensão do problema para a gente enfrentar o trabalho na sociedade brasileira é essa. A gente teria que oferecer uma oportunidade, vamos chamar de trabalho, para 73 milhões. Esse é o grande desafio que eu acho que está colocado para a gente. Essa questão da pandemia mostra um pouco essa tendência. Mas também mostra a pandemia a importância do Estado, das políticas públicas, para você coordenar uma ação de enfrentamento num momento muito adverso, como provocado a pandemia. E no nosso caso brasileiro, todos nós acho que temos certeza que se nós não tivéssemos um SUS, a situação seria muito pior daquilo que nós vivenciamos, apesar do desencontro, descoordenações políticas, mas a existência do SUS nos deu base, apesar do governo federal, para ter alguma forma de enfrentar esse processo da pandemia. Tá? Então, essa questão, obviamente, está colocada numa crise mais profunda. Em segundo lugar, em terceiro lugar, melhor queria dizer, estou sendo muito telegráfico para não colocar, o Ari apresentou as 3 partes do livro, aqui eu quero me apoiar um pouco disso. Acho que na primeira parte do livro, para mim, fica muito claro, é o seguinte, primeiro, para uma parte das pessoas não tem muita opção, né? A vida tem que seguir. Então, tem que se expor, tem que achar estratégia de sobrevivência, tem que achar algum mecanismo de encontrar renda. E aí, o vírus fica secundarizado, a contaminação, ao problema da subsistência, eu acho, da estratégia de sobrevivência. Acho que essa é uma questão que, para mim, me pareceu muito forte a partir das pesquisas realizadas presentes no livro. A segunda questão, ela exacerba esse mecanismo das falta de oportunidade das pessoas poderem exercer sua atividade de segurança. E a terceira questão, a importância do auxílio emergencial. Acho que isso é um dado novo para a nossa dimensão. 65 milhões de pessoas em 2020 tiveram acesso ao auxílio emergencial, mostrou que isso, especialmente no período que vigiu R$600, né, como auxílio emergencial e 1.200 para as mulheres, a renda de família, mostrou claramente a importância de você ter uma renda
conjunto para as pessoas da sociedade poder enfrentar esse momento, e, inclusive, todos os estudos mostram, né, se não tivesse isso, a nossa situação social teria sido muito mais complicada, o PIB teria crescido muito menos. Na segunda parte, um pouco do livro, eu acho tem tendências que vieram para ficar. Né? Essa questão do trabalho eletrônico, do via as plataformas digitais, o teletrabalho, são tendências. Obviamente, vai se ter uma disputa em torno de como você vai regulamentar o teletrabalho, como é que você vai regulamentar o trabalho do e-commerce, ou como é que você vai regulamentar o trabalho das plataformas. Mas são tendências que eu acho que tendem a ganhar uma dimensão importante. Mas também a pandemia foi um processo de racionalização do uso do trabalho pelo capital. Né? Conseguir novas estratégias de racionalização ainda mais intensa da uso da quantidade de trabalho. Em terceiro lugar, acho que tem uns artigos que mostram que só faz diferença ter sindicatos. A importância do sindicato tendo uma capacidade de ação coletiva, né? Porque aí consegue, para que eles representam, ainda fazer uma diferença substantiva, como vários artigos mostram isso. E, por último, que eu acho que eu já passei meus 5 minutos, da terceira parte, na questão, acho que isso fica mais evidente, como que, apesar, vamos chamar de toda essa sensibilidade criada com a questão da pandemia, se não conseguiu avançar no compartilhamento melhor das atividades entre homens e mulheres, uma reafirmação de uma situação de discriminação, agora mesmo na certa retomada das atividades, quem de fato está mais fora da força de trabalho são as mulheres, aqui e outros países, nos Estados Unidos particularmente, onde tem menos políticas públicas. Então, desse ponto de vista, ainda as situações históricas de discriminação, elas permanecem. E, para concluir, eu acho que só dizendo a importância do livro, acho que ele traz uma série de elementos, desafios fundamentais nesse novo esforço que a gente está fazendo de pensar a perspectiva do trabalho futuro. Acho que o livro tem bases empíricas para ajudar a gente a pensar isso no futuro. Então, por isso, é uma obra que é essencial, acho, para o nosso debate, para a nossa discussão, para a nossa reflexão. Parabéns aos organizadores e todos os autores do livro que contribuíram para proporcionar esses estudos bastante expressivos para todos nós. Obrigado. Obrigado, Daria. Obrigado pelo prefácio, né, excelente, né, muito preciso. Passamos agora a Andréia, que escreveu o texto, né, que nós inserimos na orelha do livro, e a quem também agradecemos aí pelo esforço. Andréia? Obrigada, Roberto. Boa tarde, colegas. Gostaria de cumprimentar os organizadores do livro, Roberto e Ari, as autoras e aos autores, né, que, como já foi colocado aqui, são vários, né, muita gente aqui nessa empreitada. Queria agradecer pelo convite para participar, né, com essa pequena contribuição, com esse pequeno comentário na orelha. Vou falar muito rapidamente, porque os colegas que me precederam já, né, deram um panorama geral do livro, e acho que é interessante dar lugar a quem, né, fez as pesquisas que estão aqui consolidadas nos artigos, possam usar a palavra para nos falar um pouquinho sobre eles, né? Mas eu queria destacar 3 pontos. O primeiro é o tamanho desta empreitada. Acho que realizar um livro sobre a pandemia, na pandemia, né, e com uma equipe tão grande, tratando de temas tão diversos, é algo bastante digno, né, de ser ressaltado aqui, muito importante de ser destacado. Eu acho que isso demonstra, né, não só o trabalho coletivo que foi realizado, mas também, como o Dari já chamou a atenção, a importância do trabalho como tema de pesquisa, né, e, ao mesmo tempo, a vulnerabilidade que as trabalhadoras e os trabalhadores estão sujeitos. O segundo ponto que eu queria destacar é que é um livro sobre o trabalho e as suas transformações, né, transformações que precedem a pandemia, mas que nelas se intensificam, a partir de um olhar que combina uma perspectiva estrutural e análise conjuntural, né, revelando como as nossas desigualdades históricas se reatualizam, como elas
desafiam tanto os estudiosos quanto aqueles e aquelas que lutam por justiça social. É um livro sobre novas e velhas formas de precarização, sobre mudanças e continuidades também no que se refere a acesso a direitos, formas de resistência, dinâmicas de organização e ação coletiva. E, nesse sentido, os artigos do livro mostram como o trabalho precário se reconfigura, como ele incide de modo diferenciado sobre trabalhadores e trabalhadoras, conforme, portanto, a condição de gênero, raça, o tipo de inserção no mercado de trabalho. E o outro aspecto que eu queria destacar aqui, por fim, também retomando algo que já foi colocado, né, é o fato de que o livro reúne pesquisas sobre ocupações e grupos sociais tradicionalmente precários, né, como catadores de recicláveis, pescadores, imigrantes, trabalhadoras do cuidado, mas também sobre setores que são reconhecidos por uma capacidade de organização e de luta sindical, como é o caso do setor automotivo e os trabalhadores e trabalhadoras da saúde, né. Tem uma questão muito atual, né, sobre a qual o livro se debruça, que é a questão da tecnologia digital, como ela repercute sobre o trabalho daqueles e daquelas, né, que foram mais expostos ao risco durante a pandemia, como é o caso dos motoristas de aplicativos, né, e mostrando também a diferença, né, entre aqueles que tiveram que se arriscar e aqueles que puderam proteger a sua saúde e sua renda no regime de home office. Então, acho que é um livro riquíssimo, com uma diversidade muito grande de casos analisados. Tudo isso contribui para desvendar essas múltiplas facetas da precarização do trabalho, também para que a gente possa pensar em formas de resistir, em formas de enfrentar essa realidade, né? Então, eu queria dar parabéns novamente às autoras e aos autores e agradecer a vocês por este debate de lançamento. A sua palavra, Roberto. Obrigado, Andréa. Obrigado mesmo pela sua colaboração e atenção. Bom, antes de passarmos ainda aos autores e autoras, né, nós gostaríamos de dizer aqui algumas poucas palavras sobre a introdução do livro, primeiro capítulo, propriamente, né, onde assim, nós fizemos um esforço de oferecer um quadro, né, amplo, né, mais amplo possível, sobre os impactos da pandemia, sobre a economia latino-americana, e que naquele contexto já patinava, né, estava patinando, né, no momento em que a pandemia chegou à região. E para isso nos utilizamos de dados fornecidos pela Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, CEPAL, para um panorama das implicações da pandemia, mais especificamente para o trabalho no mundo. Nós lançamos mão de dados da OIT, né, que chama atenção para a elevação das taxas de desemprego, e com mais destaque para a extraordinária perda em termos de horas de trabalho, né? Nas palavras do texto, abrindo aspas, em comparação com o quarto trimestre de 2019, as perdas em 2020, medidas em termos de horas de trabalho globais, supondo uma semana de trabalho de 48 horas, teriam sido na ordem de 8,8%, o equivalente a 255 milhões de empregos, né, de tempo integral, cerca de 4 vezes mais do que as registradas com a crise financeira global de 2009. Né? Então, fecha aspas, o texto segue, né, com as medidas de emergência, as tendências do mercado de trabalho no Brasil, um quadro dramático, porque a pandemia veio, né, agravar ainda mais uma situação, como disse Dari, né, já bastante adversa, produzida pela crise econômica e política e institucional, né, iniciada em 2015, e as medidas restritivas de direitos operadas a partir de 2016, né, com retrocesso propriamente. Apesar das medidas de emergência, o desemprego cresceu e, sobretudo, se expandiu absurdamente, né, no caso, o total de subutilizados, especialmente, né? Ou seja, os desocupados, mais os subocupados, mais a força de trabalho potencial. Né? Isso ocorreu, no caso dos subutilizados, em 20,9% entre o terceiro trimestre de 2019 e 2020, segundo os dados da PNAD. De maneira, né, que é um quadro que se agravou ainda mais, né, e cujas perspectivas estão aí, né, sem
nenhuma sinalização mais positiva, inclusive, né, com a crise sanitária, né, mantendo, digamos, a sua ameaça sobre o contexto aliado às ameaças que são de outra ordem, né, política, etc. Bom, então agora nós vamos passar às apresentações dos textos. Então a gente pede que todo mundo se restrinja aí a 4, 5 minutos no máximo. A ideia não é apresentar os textos propriamente, né? Não dá tempo para isso. É apenas, digamos, né, apresentar um aperitivo, digamos assim, os principais aspectos que chamam atenção em cada um dos textos. Então, nós vamos começar aqui, então, a primeira parte, né, a pandemia faz repensar o trabalho precário, né, como já explicou ali. O primeiro texto, Covid-19 e a precarização da vida precária, dilema e estratégia de sobrevivência de catadores de materiais recicláveis, foi escrito por Ari da Rocha Silva, por Thelma Flaviana Rodrigues e por Alexandre Cardoso. Quem vai apresentar? A gente combinou de ser eu, não foi, Ari? É isso. Bom, então, boa tarde, pessoal. Já vou ligando aqui o cronômetro para ser bem breve. Como o professor Roberto disse, o texto, né, o artigo que a gente escreveu coletivamente se chama Covid e a precarização da vida precária, dilemas e estratégias de sobrevivência dos catadores de materiais recicláveis. Esse artigo ele é fruto das pesquisas de Ari, né, que fez pesquisa de doutorado com grupos de catadores organizados e não organizados. Também é fruto de alguns resultados de pesquisa das minhas pesquisas de mestrado e doutorado, com catadores de materiais recicláveis, principalmente na Paraíba, e também da experiência de pesquisa e de vida de Alex Cardoso, né, Alexandre Cardoso, que, além de ser estudante de Ciências Sociais na graduação, é catador de materiais recicláveis ligado ao Movimento Nacional de Catadores. Então, assim, a gente teve aí uma parceria de um trio que tinha muito para contribuir, tentar olhar um pouquinho para essa situação dos catadores em meio à pandemia, né? O artigo teve como objetivo principal retratar os impactos da pandemia e as estratégias sociais, econômicas e políticas que as catadoras e catadores estabelecem visando preservar suas vidas em meio à pandemia. Então, a gente focou principalmente em duas áreas, né? A abordagem do texto ficou dividida em duas abordagens. A primeira parte vai tratar da questão do trabalho e saúde, quais são as condições de trabalho dos catadores e como eles percebem a questão da saúde. E aí, observando que é um trabalho que sempre teve... a pandemia começou para os catadores muito antes da pandemia, né? Como os catadores mesmo dizem. Porque eles sempre tiveram expostos à contaminação, a questão de realmente adoecimento dentro do trabalho, né? E é um trabalho realmente muito difícil. E a partir daí, a gente começa a observar também as mobilizações para contornar essas dificuldades que se apresentam em meio à pandemia, tanto no âmbito da organização coletiva dos catadores, né? Que as organizações de catadores começam a fazer campanhas, começam a pensar também estratégias coletivas para que aqueles que fazem parte do grupo de risco não participem do trabalho durante a pandemia, e observamos também o crescimento do número de catadores individuais em meio à pandemia, que não estão organizados, que não passaram por esse processo ainda de incorporação nas lutas e nas mobilizações, né, dos movimentos sociais, e que estão enfrentando a pandemia com a cara e com a coragem, uma situação de precariedade e vulnerabilidade extrema. Bom, dentro do tempo que foi proposto, o aperitivo é esse, fica o merchandising para vocês lerem o artigo depois. Obrigada. Muito bem. Obrigado, Thelma. Ótimo. O segundo texto, ainda dessa primeira parte, os mais precários entre os precários, como os trabalhadores da Associação de Catadores Novo Amanhecer, aumentaram sua renda durante a pandemia da Covid-19, César Sanson. Olá, ok. Também já liguei o cronômetro aqui. Boa tarde a todos vocês, aos colegas. Eu também agradeço a oportunidade, a possibilidade de colaborar, de integrar esse livro. Veja, eu acompanho há muito tempo essa associação de catadores, agora menos, né, em função de que estou aqui no Rio Grande do Norte, mas em função da pandemia eu estive lá pelo Sul, e aí me ocorreu de fazer uma pesquisa, né, em função da proximidade que eu tenho, de como é que esses catadores estavam reagindo, né, enfim, a essa situação toda excepcional, né. E qual não foi a minha surpresa, né, que o título do artigo indica isso, qual não foi a minha surpresa que esses catadores, né, aumentaram a renda, né,
eu ia com uma expectativa, né, de que as condições de trabalho deles ficaram ainda mais complicadas e a renda, inclusive, teria diminuído em função, talvez, de uma dificuldade maior de coleta, né? Mas o que a pesquisa mostrou é que os catadores nunca deixaram de fazer coleta. É interessante porque na pesquisa ficou evidenciado o seguinte: isolamento social para eles não tinha muito sentido, em função das condições precárias de moradia que eles vivem, fazer isolamento nas condições de moradia, área de ocupação, com alta concentração de pessoas, casas muito pequenas. Ficar em casa, ficar na rua, não fazia muita diferença do ponto de vista dessa coisa do isolamento, não é? E segundo, em conversas também, me surpreendeu um pouco, a maioria deles tinha uma certa convicção que não pegaria o vírus, né? Não pegaria o vírus, não sei se por falta de informação, mas assim, não pegar o vírus não é? Enfim, então foram para a rua, continuaram trabalhando. Então a pesquisa evidenciou que, apesar deles reduzirem a renda, eles ganham em média R$500, reduziram para 400 e pouco, reduziram a renda porque, de fato, saíram para trabalhar menos, né? Isso ficou evidenciado, trabalhavam, mas continuaram trabalhando. Aí, como veio o auxílio emergencial, então passaram, de fato, a aumentar a renda, não é? Além de que também tiveram mais acesso a cestas básicas em função dessas campanhas de solidariedade, não é isso? Então, foi basicamente isso, né, que a pesquisa mostra, né, de que, surpreendentemente, eles aumentaram a renda, né? Agora, evidentemente que o que acho que um indicativo que está posto aí com a realidade desses trabalhadores é que esses trabalhadores sempre foram vistos assim com uma certa exceção, né? Os mais precários entre os precários. O que é assustador na realidade brasileira, e vou concluindo aqui fazendo um link com a conjuntura que a gente está assistindo, o que é assustador é que aquilo que era uma exceção na sociedade brasileira quase que está se tornando, não é, algo normal, quer dizer, os precários, né, já são superiores, digamos assim, àqueles que estão dentro de uma esfera de direitos laborais, né? Inclusive, outro dia, no debate, eu fiz uma provocação, né? Que, não sei, talvez o nosso país, o Brasil, está deixando de ser uma sociedade de classes e está se transformando numa sociedade casta, porque esses precários... Esses catadores, eles jamais vão ter acesso à proteção social, a direitos. Então, eles dependem muito de políticas de transferência de renda, mas a transferência de renda não os retirará da condição social em que vivem. É quase uma casta, eles não têm mobilidade. E olha, se a gente olhar um pouco hoje o que está acontecendo na sociedade do trabalho brasileiro, impressionante. Cada vez mais nós estamos instituindo uma sociedade de trabalhadores que dependem de políticas de transferência de renda. É realmente assustador isso. Bom, mas isso já é uma outra discussão, mas fazendo o link com a discussão aí do artigo. Obrigado, agradeço e vou continuar aqui ouvindo os colegas. Obrigado, César. Obrigado pela participação, né? Terceiro capítulo, povos das águas sob o signo da Sete, né? O derramamento de petróleo, a Covid-19 e o descaso governamental, Cristiano Wellington Ramalho e Andréa dos Santos. Nosso amigo Cristiano aí. Boa tarde, Roberto. Tudo bem, boa tarde, Cristiano. Inicialmente, agradecer a você, ao estimado Ari e também ao querido professor Ricardo Ramalho por essa oportunidade também, tanto eu quanto o professor Andréa Patrícia dos Santos, com que eu tive a alegria e o prazer de compartilhar esse texto, né? Nós ficamos felizes e honrados de estar no livro com textos, autores, estudiosos e estudiosas que trouxeram relevantes contribuições. Bom, objetivando aqui a minha fala depois disso, né? O Roberto já leu o título do texto. A justificativa desse texto, ele combina dois grandes impactos que aconteceram em menos de 6 meses no universo do trabalho das comunidades pesqueiras artesanais, grande ênfase no Nordeste brasileiro, né? Vocês lembram, ainda hoje saiu o relatório da Polícia Federal acusando o navio petroleiro da Grécia, né, grego, né? Então, houve, no final do ano de 2019, a chegada de grandes manchas de petróleo no litoral do Nordeste, dentre as quais Pernambuco, mais de 5.000 toneladas. Isso afetou mais de 1.000 localidades e, no caso de Pernambuco, fez com que a pesca artesanal entrasse em colapso de outubro
a dezembro de 2019. A economia da pesca parou. Não se vendia nada porque, independentemente do local se tinha ou não chegado petróleo, as pessoas com receio de consumir um produto contaminado declinaram de consumi-lo. Então, isso afetou gravemente o trabalho feminino das marisqueiras, isso afetou o trabalho dos homens, seja na pesca feita em rios, em estuários, mas também em alto mar. Populações que passam 30 dias em alto mar também foram afetadas por uma queda vertiginosa da renda. Em alguns casos, no pior ainda para o caso das mulheres, essa queda na venda chegou no mínimo a 90%. Então, menos de 6 meses dessa tragédia, quando a partir do mês de segunda metade de janeiro de 2020 até início de março, essa economia tentava se recuperar, ela é atingida também, como toda a humanidade, pela chegada da Covid-19. Isso vai impactar muito duramente, mais uma vez, grupos sociais que já vinham fragilizados desse terrível impacto que foi o petróleo. Então, qual é o foco, qual é o objetivo do texto? A partir das experiências das comunidades pesqueiras do litoral de Pernambuco, dos 16 municípios, nós entrevistamos, durante o período dessas grandes manchas, cerca de 80 pescadores, e durante a pandemia nós fizemos entrevistas remotas, foi observar como é que eles experienciaram esses dois grandes impactos, essas duas tragédias. Então, o texto vai estar dividido em 3 momentos, Tem uma introdução, evidentemente, e passa por também caracterizar o que vem a ser a pesca artesanal, porque a pesca é um pouco aquele personagem que todo mundo vê, mas pouco se conhece, E que, na verdade, a sociologia do trabalho ainda tem pouco discutido e problematizado. Então, é feita uma caracterização sobre as formas de trabalho e economia da pesca, e depois se discute essa confluência dessas duas tragédias que praticamente colocaram a condição de reprodução social das comunidades pesqueiras numa situação ainda mais agravada e mais danosa. No caso da Covid, só para ir para os finalmente, a morte de mestres e das mulheres mais velhas que educavam gerações mais novas de pescadores e pescadoras tem sido um elemento importante. A queda da renda do ponto de vista da economia também, além de outros problemas vinculados à questão de ordem psicológica, sem que houvesse, portanto, uma resposta dos governos federais, municipais e estaduais. Por fim, eu queria mais uma vez aqui ressaltar essa noção de experiência que a gente trabalha, que tem a ver, evidentemente, todos vocês conhecem, com o tema do Thompson, mas com uma etnografia que a gente começou a fazer ali na época do impacto do petróleo, e que a gente tentou, de certa maneira, dar uma continuidade nas escutas dessa população durante essa tragédia ali, desse litoral de Pernambuco. Mais uma vez, muito obrigado, Roberto, Ari e meu querido também Ricardo Ramalho. Obrigado, Cristiano. Passamos ao 4º capítulo, as estratégias de sobrevivência dos trabalhadores de confecções do Agreste de Pernambuco em meio à pandemia Covid-19. Aí, Ana Márcia e Eugênio Pereira. Quem vai apresentar? Sou eu, Roberto. Boa tarde a todas, a todos. Uma satisfação estar aqui junto com vocês, Então, inicialmente, eu quero agradecer, eu e Eugênio, que também é autor do trabalho, que estará logo mais conosco. Queremos dizer da nossa satisfação em participar do livro, junto com colegas que são referência nos estudos do mundo do trabalho no país e fora dele. Agradecer pela oportunidade de dialogarmos, parabenizar os organizadores, Roberto e Ari, e a coordenação do projeto mais amplo do professor José Ricardo Ramalho, que viabilizou essa obra. Então, nosso texto, Roberto já informou o título, compõe uma agenda mais ampla de estudos sobre informalidade no Polo de Confecções do Agreste Pernambucano, no âmbito do TEDEP, do Grupo de Pesquisa Trabalho, Desenvolvimento e Políticas Públicas, vinculado ao UFCG, e também ao Grupo de Estudos e Intervenções do Agreste, o GEA, da UFPE, onde estou vinculada como docente também pesquisadora. Então, nesse texto que escrevemos, o nosso desafio era exatamente atualizar o debate, pensando as repercussões da pandemia junto aos trabalhadores da confecção, e também nos sentimos desafiados a adentrar a partir de fontes documentais, documentos do governo do Estado, também materiais jornalísticos,
nós que fazemos pesquisa qualitativa, então fomos muito desafiados, né, com esse isolamento decorrente da pandemia. E também contamos com relatos de informantes, relatos que foram feitos remotamente. Então, o texto, ele tem um propósito, né, teve o propósito de mapear, como o título já informou, as principais formas de enfrentamento adotadas pelos trabalhadores das confecções, mediante o fechamento das feiras da Sulanca, logo após o decreto do encerramento das atividades em Pernambuco, sendo que as feiras da Sulanca são esse espaço central de escoamento da produção e também um meio de sustento da população que está envolvida na confecção. O texto ele foi estruturado em duas partes, então, numa primeira, nós traçamos um panorama mais amplo do mercado de trabalho nacional antes e logo após a pandemia, dando ênfase às disputas de narrativas, né, dos agentes públicos que apontavam essa incompatibilidade entre a proteção à vida, né, e a adoção de medidas de biossegurança e isolamento social e o enfrentamento da crise econômica em curso. Numa segunda parte do texto, a gente citou essa problemática mais ampla na região agreste, recuperando as narrativas de agentes coletivos, representantes do empresariado local, representantes do governo também estadual, os próprios decretos do governo do estado, e na ponta, essas estratégias de sobrevivência que foram acionadas de forma diferente pelo conjunto segmentado de trabalhadores da confecção. Então, o nosso argumento final, ele apontou para o aprofundamento das condições já históricas da informalidade, da precariedade do trabalho no local, sobretudo de trabalhadores informais, né, os mais precários, que atuam na linha da sobrevivência, sobretudo durante as chamadas feiras clandestinas, que muitos acionaram essa estratégia, né, como que foi possível para que eles sobrevivessem em meio à pandemia, visto que muitos não dominavam as tecnologias de informação, que também foram acionadas para que a comercialização ela se manteve. Né? Então, no mais, a gente agradece pela oportunidade e convidamos todas e todos para lerem o nosso texto e também fazerem críticas que serão muito bem-vindas. Então, obrigada, e eu procurei, Roberto, ser o mais sintética aí possível, no sentido de aguçar aí a curiosidade de todas e todos. Um abraço, muita saúde, gente. Obrigado, Ana. O quinto texto, o quinto capítulo, Trabalhadores Imigrantes e o Coronavírus, Precarização, Vulnerabilidades e Otimizações, foi escrito por João Carlos Tedesco, mas eu acho que ele não está presente na sala. Certo? Acho que não. Ele me avisou que talvez chegasse mais tarde, Roberto. Não... Tá. Se ele chegar, a gente, né, ele apresenta. O sexto capítulo é o trabalho de assistentes sociais em tempo de Covid-19, tensões e desafios, escrito por Daniele Pereira e Valéria de Oliveira. Quem vai apresentar? Valéria. Valéria. Eu quero agradecer aos organizadores, boa tarde, né, para todo mundo. Eu quero agradecer aos organizadores pela essa oportunidade, nesse ano tão difícil, vocês falando, eu fiquei pensando, né? Quanto foi difícil para nós pesquisadores esse processo. Eu e a professora Daniele Lugo iniciamos essa pesquisa nesse ano de pandemia e, ao mesmo tempo, somos assistentes sociais, somos professoras do Departamento de Serviço Social, fomos assistentes sociais já em algum momento, né? E essa pesquisa que a gente iniciou era em relação aos trabalhadores, assistentes sociais, sobretudo das políticas sociais da saúde e da assistência social, os rebatimentos da pandemia nesses trabalhadores, né? E dizer que foi difícil compor e elaborar esse trabalho, porque nesse momento, em 2020, a gente já iniciou aqui o texto, né, que o título é o seguinte: Trabalho de assistentes sociais em tempos de Covid, tensões e desafios. E a gente iniciou com uma frase provocativa daquela música que quem compôs foi Braulio Bessa e Chico César, né? Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar, porque naquele momento a gente estava vendo, né, que cada vez mais morriam mais pessoas e os números
cotidianamente sendo mostrados na mídia, né? E a gente também, enquanto pesquisadoras, a gente não quis ficar só nos números, a gente foi no artigo, quem puder dar uma olhada, naquele momento, né? Tem as colegas que partiram, que morreram, em decorrência do exercício profissional nas políticas de saúde, sobretudo, né? E em decorrência da Covid. Então, os assistentes sociais, eles são profissionais da linha de frente também, do ponto de vista, porque a gente atende os familiares desde o início, desde a chegada, né? O paciente e os seus familiares. Então, os riscos enquanto trabalhador assalariado, foram muito grandes, né? De pegar a doença, e, ao mesmo tempo, o nosso objeto de trabalho, a questão social, foi fortemente, né, que a gente discute também no texto, foi fortemente agravada no processo de pandemia. Penso que o auxílio emergencial não foi suficiente, e penso e constato, porque na semana passada saiu uma matéria sobre trabalhadores que chegam no SUS, eles desmaiam, né? Saiu uma matéria, quem quiser ver no UOL, desmaiam de fome no SUS, e grávidas desmaiam de fome, né? E tem uma fala lá na reportagem do UOL de um assistente social no trabalho com essas pessoas do SUS. Eu não estou falando do SUAS, do Sistema Único da Assistência Social, que também é um outro campo do exercício profissional do assistente social, que também a gente tem recebido bastante essa demanda. O auxílio emergencial não tem sido suficiente, não foi suficiente, e não tem sido porque a inflação aumentou, o preço dos alimentos aumentaram, então o suposto, né, benefício era insuficiente em algumas situações para a manutenção das famílias. E a gente vê, não precisa de muitos dados, ver saindo às ruas as pessoas, inclusive o preço da carroça aumentou, né? Eu não sei se vocês souberam, porque a gente conversa, o preço da carroça aumentou porque mais gente passou a comprar carroças para usar como trabalho, né? Então, no texto, a gente vai, inicialmente, traçar um pouco do panorama inicialmente, né, da crise capitalista na pandemia, a crise que envolve aspectos econômicos, de saúde pública, mas também aspectos ambientais e, sobretudo, políticos, né? Então, é uma crise sistêmica e que, no nosso entender, a gente acha que o agravamento dessa questão social toma áreas de tragédia social, né? Que a gente coloca no texto, como se fosse Brumadinho ou qualquer outra tragédia, né? Sendo que silenciosamente vai arrastando as pessoas para a miséria, para a fome, para a rua. Então, a gente tem visto isso nas grandes cidades, como nas pequenas e médias cidades, né? O agravamento das pessoas morando nas ruas, a fome aumentando. A gente teve um seminário semana passada sobre o trabalho escravo no sertão paraibano, o aliciamento do trabalho escravo. Então, tudo isso diz respeito a um contexto mais geral da questão social que a gente traça no artigo. A segunda parte, a gente vai... 5 minutos, viu, Valéria? Ixi, Maria. Aí, na segunda parte, a gente vai tratar das modificações do trabalho do assistente social, da saúde, no tempo a questão das particularidades do trabalho em si, né? O que é que mudou. E enfim, por fim, a gente fala dos nomes, e não vou falar de números, porque é contraditório com o nosso artigo, mas, falando em números, eu dei uma olhadinha hoje, duplicou o número de mortes de assistentes sociais na pandemia, no memorial do Conselho Federal de Assistentes Sociais. Então, com essa fala, eu agradeço, peço perdão, porque eu estou sem muita cabeça para essas disciplinas muito rígidas, e essa pandemia, né, também a gente fica assim um pouco... peço perdão aí por ter passado o tempo, agradeço a oportunidade e passo a palavra para outra colega. Obrigado, Valéria. Agora, nós passamos à segunda parte, né? A pandemia, as novas atipicidades do trabalho, os desafios clássicos do sindicalismo. Esta parte foi iniciada com o capítulo 7,
a pandemia e a importância da instituição sindical, escrita por José Ricardo Ramalho. José Ricardo? Ele caiu? Não. Abriu o fone, professor. Tá bom. Gente, esse texto é um texto, enfim, resumo de uma série de coisas que eu tenho me preocupado em termos de pesquisa ultimamente e que tem a ver com um quadro, não é, que estamos encontrando no Brasil, principalmente depois de 2015, agravado pela reforma trabalhista de 2017 e acentuado com a pandemia do Covid-19, que é exatamente o ataque sistemático à instituição sindical. E aí estou me referindo naturalmente à instituição sindical que representa trabalhadores formais, né? E nesse sentido, quer dizer, são vários os exemplos, né, desse processo que vem ocorrendo desde então, e a pandemia traz um quadro novo, quer dizer, diante da crise que se identifica nesse tipo de sindicalismo, a pandemia traz outros elementos que são elementos ligados ao trabalho mais informal, plataformizado, enfim, a vulnerabilidade social, que ficou muito claro com o auxílio emergencial, e isso, naturalmente, traz um desafio extra para o movimento sindical que representa basicamente o trabalhador formal. Então, o meu argumento é que o quadro é péssimo, não é? O quadro é terrível, é um ceticismo muito grande com relação à possibilidade de enfrentar essa situação. No entanto, eu uso o argumento de que a instituição sindical ela permanece como uma instituição de referência para os trabalhadores, independente deles serem formais ou não formais. E tento argumentar que talvez a crise acentuada pela pandemia traga uma possibilidade nova de criar novos mecanismos de resistência e de enfrentar a situação da representação sindical. Então, a crítica, não é, aos sindicatos por não representarem outros trabalhadores que não os formais, eu acho que com a pandemia ganha uma proporção maior, e isso eu acho que abre uma possibilidade, inclusive com o uso das novas tecnologias, com, enfim, outros mecanismos que o próprio capitalismo tem proporcionado, uma possibilidade da construção de novas formas de resistência e de solidariedade. Então, basicamente isso, tá? Um desafio, né? Pensar isso, mas eu estou querendo ver um pouco, fazer um pouco uma contramão no ceticismo evidente que existe quando se analisa o movimento sindical no mundo e no Brasil em particular. Obrigado, Zé Ricardo. O 8º capítulo, entre aspas, salvem o nosso emprego, fecha aspas, Covid-19 e seus impactos no trabalho no sindicalismo no setor automotivo, foi escrito por Mário Ladowski, Jonas Bissev, Marcos Prado e Fernando Martins. Mário? Certo. Vocês me ouvem bem, né? Uhum. Bom, queria então também, como os demais colegas, parabenizar muito o Roberto e o Ari como organizadores aqui do livro, agradecer muito também o convite, né, a oportunidade de estar publicando, né, eu e meus colegas, né, que o Roberto mencionou agora, né, o Jonas, o Marcos, o Fernando, né, com quem eu compartilhei, né, a alegria de escrever esse texto, né, então a oportunidade da gente estar publicando esse tema que é tão relevante, né, para todos nós, e é um desafio para todo cientista social, não só compreender esse momento, mas fazer pesquisa nesse momento, né, como ressaltou a Andrea, né, é um livro sobre a pandemia na pandemia. Bom, falando rapidamente do artigo, quando eu recebi o convite, eu procurei, então, né, esses colegas, né,
todos nós já estudávamos o setor automotivo, né, antes da pandemia, e a ideia, então, foi, com eles, fazer um levantamento o mais abrangente possível, né? E é interessante porque depois do convite que o Roberto e a Ari fizeram, apareceu outros convites depois para publicar também sobre pandemia, essa coisa toda, e a gente, então, foram 3 textos, né? Um foi publicado numa revista na Argentina, da Universidade Nacional de Santiago del Estero, outro foi um livro que saiu também na Argentina, e agora esse, né? Esse livro do Trabalho e Pandemia. E então a gente, a cada uma dessas publicações, a gente atualizava, né, um pouco a nossa a análise, né, porque decorria alguns meses de diferença, então, e sempre tinha novidades, né, então a gente fez o acompanhamento bem no decorrer do ano, né, e deu um resultado, a gente foi observando as diferenças a cada momento. Bom, neste capítulo, especificamente deste livro, o objetivo dele foi analisar as medidas adotadas pelas empresas do setor automobilístico, no contexto da crise sanitária no Brasil, as implicações sobre os trabalhadores e como os sindicatos estavam enfrentando esse contexto naquele momento, né? Além disso, também colocamos ali, né, a pretensão, né, de abordar possíveis mudanças estruturais na organização do trabalho, das relações de trabalho do setor automotivo e também a questão da ação sindical nesse ramo de atividade, né, automobilístico. Em termos metodológicos, digamos assim, o texto ele faz uma comparação entre algumas empresas situadas no ABC Paulista, Volkswagen, Mercedes-Benz, Toyota e Scania. No sul fluminense, a Peugeot, Nissan, a MAN e a Jaguar Land Rover. A fábrica de motores da Volks em São Carlos, né? Não é montadora, a fábrica de motores, mas é do grupo, né? E a FCA Jeep em Goiânia, Pernambuco, e a Renault em São José dos Pinhais, né? Esse foi, então, o universo abrangente de empresas e sindicatos nesse texto, tá? E, em alguns casos, a gente faz referência a acordos que foram firmados por esses sindicatos, mas que estendem também para outras bases. Por exemplo, no caso da Volkswagen, quando a gente fala do acordo da Volks, ela também serve para a planta deles em Taubaté, em São José dos Pinhais, né? Para além da Renault, então, a Volks de São José acabou entrando aí, e em relação à Toyota, quando se menciona o acordo da Toyota em São Bernardo, esse acordo foi válido também para Indaiatuba, Porto Feliz, Sorocaba, interior do estado. Então, acabou tendo uma abrangência bastante grande, né? Nós olhamos alguns acordos coletivos, fizemos entrevistas, acordos e convenções coletivas, entrevistas com lideranças, a imprensa especializada, especificamente a revista Automotive Business, né, que a gente acompanha, materiais informativos dos sindicatos, enfim. Então, a gente acabou tendo acesso a um conjunto de materiais que foi importante para sistematizar melhor, e, claro, a legislação também, né, as medidas provisórias, essa coisa toda. Bom, então a gente dá um panorama do contexto pré-pandemia, né, que já foi mencionado aqui, especificamos um pouco o que foram as medidas provisórias do governo Bolsonaro, algumas viraram lei, né? A gente ressalta que as iniciativas do governo Bolsonaro, através da medida provisória, tinha uma orientação de voltar-se mais para acordos individuais e sem representação de sindicatos. E, especificamente, a medida provisória 936, que depois virou lei, quando tinha lá a redução de salário e redução de jornada, com a redução de salário em 25%, 50% ou 75%, a forma do cálculo resultava em perdas salariais, porque você tira 25% do salário e quando vai para o seguro-desemprego, 25%
em cima de uma base menor, não chega no 100% do salário, ou seja, haveria perda para os trabalhadores. E, assim, a gente não trabalhou com uma hipótese específica, mas, pelo menos para mim, pessoalmente, a expectativa era um pouco essa que o Zé Ricardo acabou de mencionar, né, que eu iria encontrar uma terra arrasada, por tudo que já foi falado aqui, né, o contexto desde antes da pandemia, com a reforma trabalhista, toda essa coisa. Eu falei, puxa vida, vou ver o 5 minutos. Certo, né? E, para nossa surpresa, o que a gente viu foi, a gente constatou uma periodização em que, num primeiro momento, a gente coloca no texto que houve um certo, entre aspas, armistício nas relações entre sindicatos e empresas, né? Celebrado através de acordos sobre os padrões da medida provisória 936, né? Onde os sindicatos fizeram assembleias online com grande participação de trabalhadores, muito maior do que as assembleias presenciais no pré-pandemia, e foi possível ali manter os empregos. Para concluir, após a segunda quinzena de julho, quando começa a declinar, naquele momento, os dados de contaminação e morte, volta-se a acirrar os conflitos, né, do sindicato com as empresas, e aí começa a explodir uma série de greves, manifestações, etc., e foi quando um dos sindicalistas escolheu essa fala que dá o título ao texto, né, Salve os nossos empregos, né, e aí, especificamente no ABC Paulista, onde foi feito um acordo na Volks, né, que, no caso da Volks, preservou o emprego durante 5 anos, né? Faz parte do acordo. Enfim, então tem bastante coisa, tem várias informações que acho que são relevantes, interessantes. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, em nome dos meus colegas também, e parabenizo. Um abraço. Obrigado, Mário. Desculpa aí a extrapolar o tempo também. Uhum. E Valério, falamos muito, né, Valério? Agora, passamos ao capítulo 9, as faces do trabalho digital e do trabalho por conta própria no contexto da pandemia Covid-19, Maria Aparecida Bride e Fernanda Boller. Quem vai apresentar Sou eu, Maria Aparecida Bride. A Fernanda pede desculpas porque teve um problema com a agenda. Bom, também como os meus colegas, quero agradecer muito ao Roberto e ao Ari, né, pelo convite para compor essa obra, que, de fato, acho que vai ser uma referência, né, importante, e ao José Ricardo Ramalho aí pela coordenação desse projeto, né. Bom, esse capítulo, especificamente, nós exploramos, né, que tem esse título, né, Trabalho Digital e os Trabalhadores por Conta Própria, nós analisamos as diferentes faces do trabalho remoto, cuja atividade laboral é desenvolvida fora das dependências tradicionais da empresa, né, e dos trabalhadores por conta própria no contexto da pandemia. Então, nós analisamos 2 categorias, tá? A dos entregadores por aplicativos, e aí explorando, né, a pesquisa da Remir, né, sobre esses trabalhadores, e a outra categoria, a dos trabalhadores que passaram a trabalhar em home office, né, teletrabalho, trabalho remoto, aí tem várias denominações, explorando as respostas dos trabalhadores por conta própria, né, sem carteira, que responderam àquela nossa pesquisa de maio de 2020 sobre teletrabalho. Então, nós objetivamos analisar as condições de trabalho a que foram submetidos, né, esses trabalhadores por conta própria, os quais não possuem vínculo formal de trabalho, e apesar, né, de serem 2 modalidades. Nós exploramos isso no artigo, né? Primeiro, destacando a importância de se identificar, quando eu falo de trabalho remoto, trabalho digital, do que eu estou falando, porque são várias faces, né? São várias atividades, inclusive, e elas têm muitas diferenças, né, entre elas. Então, né, apesar dessas mudanças, essas modalidades, né, possuem aspectos muito diversos, tanto em relação às formas contratuais, né, quanto aos tipos de ocupação, condições, formas de trabalho e perfis dos trabalhadores. E aí, ao olhar também essa categoria, né,
tivemos a atenção, e aí destacamos a atenção que esse tipo de estudo, de juntar categorias tão distintas, exige, né? A atenção que se exige, tanto quanto as configurações do trabalho, porque os desafios e os problemas são de diversas ordens. Tá? Então, nesse contexto da pandemia, nós pudemos analisar, então, os problemas, né, que são diversos, a situação dos trabalhadores sem vínculo empregatício, que responderam o nosso questionário, e também aos trabalhadores entregadores por aplicativo, analisando esses dois eixos, né, condições de trabalho, e ficou evidenciado, né, a vulnerabilidade do trabalhador sem carteira, né, porque a pandemia desnudou essa questão da desigualdade, né, tanto pela falta de regulamentação. O teletrabalho, por exemplo, é uma vergonha a forma como ele está regulamentado no Brasil, e pela desigualdade que ficou evidenciada nesse contexto. A pandemia ela evidenciou isso, ela impactou a todos, mas a alguns mais do que a outros, né? Então, saltou aos olhos aí a questão da desigualdade. Aí o artigo está organizado em algumas partes, né? Primeiro a gente faz um pouco essa análise do mosaico do trabalho remoto no contexto da pandemia no Brasil. Destacamos um subitem sobre os entregadores por aplicativos no Brasil, né, que fazem um trabalho fora, né, doméstico, trabalham na rua, e aí com todas as exposições, né, aos riscos, e aí o trabalho remoto no Brasil nesse cenário, né, esses trabalhadores que estavam trabalhando em home office. E aí o destaque para aqueles que trabalham por conta própria, que estavam em teletrabalho, em trabalho remoto, tá? Aí a partir dos nossos dados ali da pesquisa sobre teletrabalho. Em suma, é isso, né? Também convido a todos a ler o texto. Como o Mário, né, essa pesquisa, a pandemia trouxe, né, vários temas e nos levou assim a ir atualizando os dados, porque nós fomos analisando no momento da crise, vivenciando e vivenciando, né, essa crise, e ao mesmo tempo sendo desafiado a entender e analisar, explicar, enfim. Eu acho que é isso, já chegou no meu tempo, agradeço muito, e espero depois ter o livro inteiro, né? Estou aqui no México, louca de vontade de pegar esse livro para olhar os capítulos todos aí, tá? Roberto, o teu fone está desligado. Opa, achei que estava falando. Obrigado, Cida. Então, passamos ao capítulo 10, impacto da pandemia Covid-19 sobre a condição de trabalho e experiência temporal dos motoristas por aplicativo, e de Alisson Freire e José Cleiton Lopes. Quem vai apresentar? Cleiton? Sou eu, Cleiton. Boa tarde a todos e a todas. Combinei com o meu colega, o Alisson, né, que faria essa breve apresentação. E primeiro eu gostaria de ressaltar a enorme satisfação de ter participado desse projeto, e que me sinto também muito honrado, né, ambos, né, tanto eu quanto o Alisson, a gente sente orgulho de ter conseguido atender minimamente, né, a expectativa, né, lançada pela provocação inicialmente do Ari, mas também do professor Roberto, e participar desse projeto e colocar aí nossos nomes, né, ao lado de pesquisadores que a gente utiliza como referência nos nossos trabalhos, né? E foi um desafio, né, construir esse artigo, porque a gente, tanto eu quanto o Alisson, estamos concluindo o doutorado, mas naquela ocasião a gente estava iniciando o trabalho de campo, e também, como todo mundo, nós fomos surpreendidos com essa mudança repentina no contexto, né, devido à pandemia, e naquele instante eu estava realmente, em particular, iniciando o procedimento de entrevistar os motoristas por aplicativo, que era o principal objeto, né, da minha pesquisa de doutorado.
E Ari, quando lançou a provocação para que eu escrevesse, né, tentasse publicar também, eu falei para ele que o trabalho ainda era muito incipiente, embrionário, não tinha ainda... Eu estava para iniciar os dados e nem sabia ao certo como ia adaptar a metodologia para aquela ocasião. Então, foi quando eu comecei a realizar algumas entrevistas a partir de videoconferência, devido à pandemia. Então, e, por coincidência, né, as oportunidades que surgem no percurso de toda a pesquisa, os próprios motoristas por aplicativo, naquele primeiro momento, no início ali de março, abril, junho, maio, junho de 2020, eles sofreram um impacto muito negativo da pandemia no sentido de parar a atividade. São trabalhadores, e isso a gente tenta mostrar no artigo, que vivenciam uma experiência de temporalidade muito intensa, né? Eles têm uma jornada de trabalho bastante elevada, estavam com essa tendência de ampliar a sua jornada de trabalho devido ao aumento de motoristas por aplicativo no mercado. Então, para eles alcançar uma renda mínima, eles estavam ampliando a sua jornada de trabalho, com em média aí de 12 a 14 horas, e de repente eles sofreram aquele baque da sua atividade, e a gente traz alguns relatos, alguns depoimentos de que eles saíam em busca de outras de viagens e não conseguiam, né, porque houve, de fato, ali, no primeiro momento, a quarentena, enfim. Então, o trabalho de campo ele iniciou exatamente nesse instante, e aí foi muito interessante ter continuado com a pesquisa, porque depois, inclusive, da gente escrever esse artigo, a dinâmica de trabalho desses motoristas foi alterada, né? Eles passaram a ter mais demandas, o comportamento da sociedade também caminhou nesse sentido, né? Então, as pessoas buscaram mais o serviço, né, de motorista por aplicativo para tentar se proteger mais, e evitar o uso de transportes coletivos, enfim. O fato é que, no caso desses motoristas por aplicativo, já foi mencionado anteriormente, né, a pandemia ela expôs a total fragilidade e desproteção desses trabalhadores. Então, eu entrevistei trabalhadores que precisaram se endividar ainda mais para poder se manter naquele primeiro momento, né, e conseguir pagar as dívidas, enfim. Trabalhadores que começaram a adoecer mentalmente, né, tiveram processo de adoecimento, de síndrome de pânico, e mais, eles, durante toda a pandemia, ficaram expostos, né, à contaminação do vírus, que não é menos importante do que todos os outros problemas que eles já acumulavam. Então, foram trabalhadores que estiveram e estão ainda, né, muito expostos e claramente vitimados assim, por esse processo de precarização do trabalho. Então, foi um desafio ter ouvido esses dramas, a gente traz eles nesse artigo. 5 minutos. E eu convido a todos que possam fazer essa leitura. Enfim, só destacar também, mais uma vez, a enorme satisfação. Tá? Não deu para explanar sobre tudo, mas o encaminhamento é basicamente esse. Muito obrigado ao professor Roberto Chiari. Obrigado, Cleiton. 11º capítulo do Home Office ao Associativismo Rural, Impactos da Pandemia da Covid-19 no Mercado de Trabalho Maranhense, Tadeu Teixeira, Marcelo Carneiro e Crenilson Borges. Boa tarde, Roberto, boa tarde, Eri, e novamente agradecer aqui também, né, Ari, pela organização do livro, né, por todo o trabalho de coordenação que vocês conduziram, né, em relação a esse volume que tem uma quantidade gigantesca aqui de trabalhos, de pesquisas, né, que foram compiladas e realizadas durante a pandemia, professor José Ricardo Ramalho, Roberto e Marcelo também pela coordenação, né, do projeto de pesquisa, e aí agradecer especificamente aqui o professor José Ricardo Ramalho nesse trabalho. Aqui dentro deste capítulo, a gente buscou fazer uma discussão
com dados que pudessem refletir um pouco a situação do estado do Maranhão em relação ao cenário nacional diante do quadro pandêmico, né? Tudo bem, a pandemia atingiu a todos, a todas, né? Como a professora Maria Bride destacou. Porém, como que a gente poderia mensurar isso? Como que a gente poderia pegar uma economia tão fragilizada como a maranhense e mapear, né, os impactos e as possibilidades do trabalho home office? Então, foi a partir dessa dimensão e considerando aqui a importância do trabalho rural, né, dentro do estado do Maranhão, que nós escrevemos aqui este capítulo. E partimos já de um pressuposto que nós identificamos aqui nos dados que nós analisamos, a fragilidade do vínculo formal no campo maranhense e, consequentemente, a possibilidade de fazer um trabalho em home office, né? Porque, dadas as características, né, da organização do trabalho e da própria dinâmica da economia maranhense. O que nós fizemos aqui dentro deste trabalho, aqui neste paper? Nós fomos em busca aqui dos dados da PNAD Covid-19, utilizamos a PNAD Covid-19, aqui, a primeira que saiu, a de novembro, né, depois de um esforço hercúleo aqui do IBGE para montar essa pesquisa, para mapear qual era o perfil aqui desses trabalhadores, quais estados estavam conseguindo fazer essa migração, né, para o trabalho remoto. E aí nós chegamos aqui a uma identificação, né, a partir desses dados, os dados da PNAD Covid-19 de novembro, que alguns estados, evidentemente aqueles estados com a maior quantidade de servidores públicos e com uma economia mais robusta, como o Distrito Federal, como o Rio de Janeiro, como São Paulo, e aí a Paraíba vem aqui na sequência, estados com uma formalização maior também dos seus trabalhadores, conseguiram fazer um deslocamento relativamente rápido e significativo para um trabalho em home office. Ao contrário aqui do caso do Maranhão, que apenas 4%, né, um pouco mais aqui de 4% das pessoas conseguiram assumir ou conseguiram migrar para o trabalho home office. E aí, claro, tem a ver aqui com as condições, né, como eu mencionei, da economia local, tem a ver aqui com as características e com a própria modalidade, né, da dinâmica competitiva estabelecida dentro do Estado, um vínculo maior com as commodities, uma agricultura familiar, tradicional, campesina ali, com uma especificidade em relação ao seu arranjo e a sua impossibilidade também, como já foi destacado aqui, no caso dos trabalhadores informais, né, imigrarem para uma atividade que não fosse realizada ali ou ao ar livre, ou no próprio campo, né, ou fora do seu espaço laboral. Então, assim, um número baixíssimo, dos mais baixos da federação, e, consequentemente, com algumas implicações. Quando a gente olha aqui para o perfil da força de trabalho, tanto nacional quanto no estado do Maranhão, que conseguiu aderir ao trabalho home office, aí tem aqui alguns dados que são dados conjunturais, mas que vão refletir uma dimensão que é uma dimensão também estrutural, né? Apesar de ser um retrato do momento, ela reflete aqui uma dimensão das desigualdades estruturais, como, por exemplo, olha, as mulheres brancas conseguiram aderir mais aqui ao trabalho remoto, na sequência seguida aqui por homens brancos. Aqui tem uma dimensão que a gente pode explorar melhor, eu acho que aí uma pesquisa qualitativa que seria capaz de captar, né, aspectos relacionados a por que as mulheres tiveram aqui uma maior possibilidade de um trabalho remoto, até pelas relações de gênero que são estabelecidas, né, e pela dimensão dos empregadores e das suas representações das relações de sexo dentro aqui desse contexto. Seguida aqui, claro, depois pelas mulheres negras e homens negros, uma estrutura que se repetiu aqui também no estado do Maranhão. Quando a gente olha aqui para um outro perfil desses trabalhadores, a gente vai mapear, olha, são trabalhadores que têm pós-graduação ou ensino superior completo, então trabalhadores que estão vinculados ali a setores ou a uma remuneração maior, mais estável, né? E com essa possibilidade. O próprio perfil, quando a gente olha para o tipo de emprego, né, e aí esse tipo de emprego ele reflete aqui, né, o vínculo, a gente vai encontrar no setor público, então o setor público aqui que vai representar no Brasil 28%, no estado do Maranhão 17%, setor privado, né, dos trabalhadores 8% apenas,
Dos trabalhadores por conta própria, apenas 4%. Isso no âmbito nacional. Quando a gente chega no estado do Maranhão, os trabalhadores por conta própria... Eita, fechando. Que normalmente é que tem um percentual significativo, apenas 1% desses trabalhadores conseguiram aderir, né, à modalidade de trabalho remoto. Então, assim, a gente tem um aspecto que é de uma dimensão estrutural do trabalho, né, que isso vai se refletir dentro deste retrato. O que é interessante aqui nessa pesquisa é que a gente conseguiu, a partir da PNAD contínua, mapear o perfil desses trabalhadores e compará-los com o perfil nacional. Por outro lado, e aí pegando uma dimensão, né, para fechar, que é a dimensão que eu diria a mais otimista disso, né, e aí fazendo aqui um resgate, né, da fala do professor José Ricardo Ramalho, e quando a gente foi buscar no campo, lá na FETAEMA, né, a Federação dos Trabalhadores Rurais do Estado do Maranhão, a gente encontrou uma organização desses trabalhadores capaz aqui de tentar minimizar o impacto da crise. Então, uma organização por meio de associações, participação nas escolas, tentando viabilizar e mitigar realmente o impacto aqui da pandemia no espaço rural, diante de um contexto que eles não tinham a condição de se desligar das suas atividades e das suas tarefas cotidianas, né? E, consequentemente, essa sociabilidade, essa associação por meio dos sindicatos foi extremamente importante aqui como um colchão mitigador desses impactos. Então, a gente convida aqui os colegas para depois darem uma olhada aqui no trabalho e a gente pode debater. Obrigado, Roberto. Obrigado, Ari. Obrigado, Tadeu. Agora passamos à terceira parte, a terceira e última. A pandemia penaliza, sobretudo, as mulheres trabalhadoras, né? O primeiro capítulo, o 12º, né, o primeiro capítulo dessa parte, Mulheres e Trabalho do Cuidado, Consequências e Reflexos da Pandemia da Covid-19, de Annelise Estivalete. Mas eu acho que ela não chegou, não está presente, né? Passamos ao 13º capítulo, Invisível e Necessário, a realidade desnudada do trabalho doméstico na pandemia da Covid-19, Regiane Carvalho. Boa tarde a todos e todas. Antes de falar sobre o capítulo, eu gostaria de agradecer a oportunidade, especialmente aos organizadores, Roberto e Ari, e ao professor José Ricardo Ramalho, pela coordenação do projeto. Eu acho que é um trabalho extremamente importante por ter sido feito na pandemia, ele se torna emblemático, todos nós trabalhando em um home office, mas também por reunir um grupo tão amplo de pesquisadores de diferentes instituições e de maneira interdisciplinar. Então, meu agradecimento por fazer parte dessa obra tão importante. Sobre o capítulo, o objetivo era dar visibilidade e trazer a discussão sobre uma ocupação que já se encontra numa situação de vulnerabilidade, que é a do trabalho doméstico, especialmente, né, em grande maioria, ocupado pelas mulheres. No entanto, dadas as consequências iniciais que a pandemia causou sobre a vida doméstica, as primeiras discussões, algumas pesquisas qualitativas realizadas já apontavam a sobrecarga que se verificou no trabalho das mulheres. Então, a pandemia, ela afeta significativamente a vida das mulheres no cotidiano doméstico, porque aumenta a carga de trabalho, no cuidado com crianças e de pessoas idosas, e para aquelas que puderam ficar em casa, no trabalho home office, também há a necessidade de conciliar todas essas atividades, essas diferentes jornadas dentro do mesmo ambiente, que é o ambiente doméstico. Então, essa é uma discussão extremamente importante durante a fase da pandemia, porque mostra a essencialidade e a centralidade do trabalho realizado no âmbito da vida doméstica e que afeta todas as famílias, todas as pessoas, mas afeta também, de uma maneira mais profunda e precária, aquelas pessoas que não tiveram condição de manter seus empregos, de manter, né, seu trabalho pago. Então, é importante, num primeiro momento, fazer essa distinção entre o trabalho doméstico pago e o trabalho doméstico não pago. Né? Numa outra parte do trabalho, o objetivo é exatamente dar visibilidade a esse aspecto da precariedade, que
a maioria das mulheres mensalistas e diaristas que prestam seus serviços em outras residências, elas foram afetadas significativamente porque tiveram, principalmente nos primeiros meses da pandemia, que deixar suas ocupações, porque as crianças, tendo as aulas suspensas, não tinham com quem ficar em casa, e elas precisavam dar prioridade ao cuidado das crianças e até de pessoas idosas. Significa que essas mulheres perderam a sua principal fonte de renda, uma boa parte delas arrimo de família, responsável por criarem sozinhas suas crianças e até pessoas mais idosas da família. Então, essa situação, ela explicita, mais do que já vinha sendo abordado em diferentes pesquisas, o quanto essas mulheres no trabalho doméstico foram afetadas pela pandemia e ficaram dependentes necessariamente do auxílio emergencial, que foi, sem dúvida, um importante apoio financeiro para que se mantivesse as condições mínimas de alimentação e para pagar as contas básicas dentro da residência. Mas é importante também destacar, e o artigo aborda essa dimensão, a fragilidade, né, que o desmonte que a gente vem observando do ponto de vista das políticas sociais, de assistência e de infraestrutura, principalmente nas comunidades mais vulneráveis, provocou, né, e se ampliou agora com a pandemia. Então, muitas dessas mulheres já vivendo em situação de vulnerabilidade, elas também não tiveram apoio de programas de assistência e de redes de apoio institucionalizadas, passando a depender também, isso foi fundamental, é importante reconhecer, a ação de ONGs, de associações dessas comunidades, e essas mulheres que vivem e sobrevivem no trabalho doméstico, não tinham outra opção, né, nessa situação de vulnerabilidade, a não ser ficar com suas crianças, elas foram assistidas por essas comunidades. Então, o artigo, ele traz esses elementos, aqui eu expus de uma maneira muito geral, mas de maneira a expor diferentes facetas da desigualdade que afeta especialmente o trabalho doméstico, mas que esse trabalho, a partir dele é possível se perceber a interseccionalidade das desigualdades de gênero, de raça e de classe social, tendo em vista que essas mulheres, a maioria das trabalhadoras domésticas, são mulheres negras, pobres, que residem nas periferias. Então, é um pouco essa discussão que o artigo traz, e agradeço a oportunidade de ter participado desse livro. Obrigado, Rejane. O 14º capítulo, flexibilização do trabalho, subjetividade e o sujeito pós-pandemia, as trabalhadoras domésticas do município de Recife, Pernambuco, Anderson Cardoso. Boa tarde a todos e todos. Primeiro, fazer um duplo agradecimento, né? Primeiro, pela oportunidade, e segundo, em poder compartilhar dentro do mesmo espaço uma discussão com pessoas que são referências para mim no campo da sociologia do trabalho. O primeiro desafio foi pensar o objeto, né? E, no meu julgamento, um objeto que correspondesse à proposta do livro seria pensar qual sujeito seria mais vulnerável dentro do que traz a pandemia, né, os efeitos da pandemia, né? E dentro dos objetos que eu pensei, a figura das trabalhadoras domésticas se sobressaíram, sobretudo pelo caráter representativo que teve a primeira morte de Covid no estado do Rio de Janeiro. Então, é um trabalho que versa sobre uma discussão de gênero, né, mas, ao mesmo tempo, procura trazer outras implicações, né, para além de efeitos, de prejuízos econômicos. É quando eu chamo a atenção para a questão da subjetividade, a questão do dano psicológico, social, tendo em vista que essas mulheres, em grande medida, são pessoas que são portadoras da única renda da família, né, com outras crianças no lar, e isso mexe com questão de autonomia, né, e traz um prejuízo muito além do que a questão econômica material, né? Claro que isso está relacionado, né? Então, entender esse processo de flexibilização, né? Porque, direto ou indiretamente, mexeu com as relações de trabalho dessas mulheres, né? Porque muitas perderam o trabalho, que até então era formal, e tinha a garantia de alguns direitos, né? Então, mudou a própria modalidade, né? Passando a fazer, quando muito, faxinas uma vez por semana. Então, mudou radicalmente quando elas conseguiram ainda se manterem no emprego, né? Então, é um trabalho que tentou dialogar com questões
quantitativas para entender o caráter qualitativo. Em termos metodológicos, né, um trabalho que, dentro das possibilidades, procurei aplicar questionários, né, questionários abertos, para a partir daí fazer uma interpretação desse sujeito, né, mas, sobretudo, a partir da voz desse sujeito. Em certa medida, dando continuidade ao que foi a minha tese, né, pensando as trabalhadoras. Né. Em termos de estrutura do trabalho, no primeiro momento, ele foi estruturado em 3 momentos. No primeiro momento, pensar a discussão de gênero, né, como se localiza as trabalhadoras domésticas no campo da discussão de gênero no Brasil, e como isso implica em várias formas de violência, de precarização, no qual está localizado. No segundo momento, entender que esse é um objeto que ele é heterogêneo, né? Existem vários perfis de trabalhadoras domésticas, sobretudo pensando as modalidades de empregos que ela exerce, né? Como a trabalhadora formal, a trabalhadora com uma visita, digamos assim, né, por semana, como eu falei anteriormente, enfim. Então, alguns perfis de trabalhadores que eu procurei apontar e trazer alguns dados. Né. No terceiro momento, entender esses danos mais no campo simbólico, subjetivo, né, que traz efeitos para essas trabalhadoras, tendo em vista essa mudança, né, no caráter econômico, material, e como isso modifica totalmente seu espaço no qual habitam e, consequentemente, afetam outras pessoas também da sua família. Então, grosso modo, são esses principais elementos, né, que eu convido a todos e todas para darem uma lida e, mais uma vez, agradecer pelo espaço e pela oportunidade. Roberto, o teu fone ligado. Desculpa mais uma vez aqui. 15º capítulo, reflexo da Covid-19 no trabalho domiciliar das costureiras do Polo do Agreste de Pernambuco, né? De autoria de Roseli Corteletti e Renata Milanês. Acho que é a Renata que vai apresentar. Uhum. Sim. Primeiramente, boa tarde aqui, boa noite a todos também. Gostaria muito de agradecer, em meu nome e no nome de Roseli, né, o convite para escrever esse livro. Na verdade, o meu primeiro capítulo de livro, então, para mim é um orgulho muito grande escrever ao lado de tantos colegas e também ao lado de tantos pesquisadores que realmente foram referências, assim, para mim, na minha carreira de cientista social. E vou tentar ser breve também, porque muito do que eu vou falar já foi falado aqui, na verdade, né? Mas, enfim, o que eu e Roseli procuramos trazer foi observar um pouco, né, que, na verdade, esse colapso sanitário causado pela pandemia, ele atingiu, na verdade, alguns grupos de uma maneira mais forte, né, alguns grupos mais vulneráveis, como, por exemplo, as pessoas de baixa renda, os trabalhadores informais, a população negra, os povos indígenas e também as mulheres, né? E aí, no caso das mulheres, até repetindo um pouco o que Rejane já falou anteriormente, né? As mulheres foram muito impactadas pela pandemia justamente pela intensificação, né, das atividades cotidianas, também por essa questão de ter que intercalar sempre o trabalho produtivo com o reprodutivo, e também por assumir majoritariamente esse cuidado, né, com a casa, com a família, com os filhos. Então, diante desse contexto, o principal objetivo do artigo que a gente escreveu foi analisar os reflexos do Covid no cotidiano das mulheres costureiras domiciliares do Polo de Confecções de Pernambuco, tendo como foco as relações sociais de trabalho e de gênero, né? Então, a proposta teórica e metodológica da gente, ela partiu daquele debate do contexto da reestruturação produtiva, da globalização econômica, também da implantação das políticas neoliberais dos anos 90, assim como também a gente fez uma análise sobre as desigualdades nas relações de trabalho e de gênero, né? Então, a gente fez um levantamento bibliográfico acerca desses tópicos, e também a gente utilizou alguns textos que foi bem interessante, na verdade, fazer essa pesquisa, né, quando a gente começou a escrever no ano passado, e a gente tentou procurar alguns textos que já estavam sendo escritos sobre a pandemia também, para incluir no nosso artigo. Então, a gente fez também esse levantamento e realizamos 11 entrevistas online, né, com costureiras do Polo, que eram costureiras que trabalhavam em casa
né, no regime de trabalho informal, e moravam na cidade de Santa Cruz de Capibaribe. E aí a gente tentou observar alguns aspectos, como, por exemplo, o impacto da pandemia na confecção de roupas do polo, também na reprodução da vida dessas mulheres, a estratégia delas, né, de manutenção do trabalho e de renda, quais as estratégias que elas adotaram, e também as condições de trabalho e as jornadas delas, né, diante dessa questão. E também a gente analisou essa questão das desigualdades de gênero no ambiente doméstico, né, durante a pandemia. Então, só para finalizar, eu vou falar rapidamente alguns resultados que a gente encontrou, que eu acho que é o mais interessante, na verdade, né, de trazer aqui. Ao contrário do que a gente imaginava, e o Roseli imaginava, na verdade, principalmente no início da pandemia, o trabalho dessas costureiras aumentou, né? Elas tiveram uma demanda muito forte de trabalho, a gente até se surpreendeu com isso, que a gente pensou que muitas tinham ficado sem trabalho, mas ao invés de diminuir a carga delas e as demandas também aumentaram, e algumas começaram no início, né, costurando máscaras, outras seguiram fazendo roupas, né, roupas normais, outras também começaram a produzir roupas de EPI para hospital e tudo mais. E a gente identificou que algumas delas aproveitaram o tempo que elas pararam de produzir roupas, né, terceirizadas, dos contratos terceirizados, aproveitaram esse tempo e também o dinheiro do auxílio emergencial para começar a produzir suas próprias roupas, né, para investir e abrir suas próprias marcas, na verdade, né, e fazer essas vendas ou na feira ou na internet. E aí no polo surgiu uma coisa muito interessante, principalmente no começo da pandemia, que as empresas, elas estavam com uma dificuldade muito grande de encontrar mão de obra disponível na região, justamente porque todas as mulheres aproveitaram esse tempo da pandemia para começar a fabricar suas próprias peças, né? E aí o que mais mudou, que elas relataram, foi com relação à questão da jornada de trabalho. Se já era uma jornada muito grande, né, lá, que na média era basicamente elas trabalhavam 12 horas por dia, durante a pandemia essas jornadas chegaram a 15 ou 16 horas por dia, incluindo o domingo, né, que geralmente elas tiravam o domingo como folga, mas na pandemia elas nem conseguiam tirar o domingo como folga. E aí surgiram algumas frases, né, em comum em várias entrevistas, e uma delas foi assim, que trabalhar em casa ficou muito mais cansativo e estressante. Principalmente porque o cuidado com a família, com as crianças, principalmente, se intensificou muito, né, porque com a quarentena, todos tiveram que permanecer em casa, e teve toda aquela situação do estresse, né, as crianças não podiam ir para a creche, para a escola, e elas relataram também que foi muito complicado, porque muitas delas não tinham internet para as crianças assistir aula online. A maioria delas, eu acho que quase nenhuma tinha computador, então as crianças tinham que assistir pelo celular também, era muito complicado. E aí a gente percebeu que essas relações de trabalho informal, inclusive durante a pandemia, mais ainda durante a pandemia, elas se reproduzem de maneira diferente, né, entre os homens e as mulheres, o que faz perpetuar desigualdades que já existem, né? E aí a gente percebeu que elas não contavam com o apoio dos seus esposos, dos seus companheiros, né, no âmbito doméstico. Isso fez com que elas se sobrecarregassem muito mais, né, de trabalho. Enquanto que os homens, durante a pandemia, eles se dedicavam apenas aos trabalhos produtivos, né? E aí, tá ok. Só falta um pontinho para terminar. E aí a gente percebeu também que houve, na verdade, em algumas delas, houve um aumento na renda delas, né, que algumas que ganhavam cerca de um salário mínimo por mês, como começaram a poder ter tempo de trabalhar por conta própria, conseguiram ganhar mais, né, mas algumas falaram que esse aumento não compensava, justamente porque os horários delas também dobraram. E aí, só para finalizar essa questão da sobrecarga de função, a gente percebeu que gerou, né, que com uma carga emocional, psíquica e física muito maior nas mulheres do que nos homens, né? Então, elas relataram muito essa questão da exaustão, do cansaço emocional, também do isolamento, né? Não só do trabalho físico, mas esse cansaço emocional causado pelo isolamento, também o cansaço físico e também alguns sofrimentos psíquicos, né? Causados pelo medo da pandemia. Então, é isso. Novamente, queria agradecer e é um prazer rever vocês, mesmo que online. Obrigado, Renata. O último capítulo, Gênero e Saúde Mental no contexto da pandemia da Covid-19, impactos psicossociais e produção de vulnerabilidades entre profissionais de saúde em hospitais do Rio Grande do Sul.
São várias autoras, né? Marília Veronese, Tonantzin, né? Gonçalves, Laura Lopes, Sueli Cabral, Mary, né? Carlotto e Junara Ferri. Eu acho que não tem nenhuma delas aqui presente, né? Então, com isso, a gente já apresentou um quadro geral do livro, né? Esperamos que tenha sido uma mostra, né, interessante para quem, né, participou e não conhecia, né, os outros textos, mas também para quem não participou e está aqui, né, digamos, participando da sessão e para conhecer o livro, né? Então, eu quero agradecer muito, né? E não sei se alguém quer falar alguma coisa, alguém dos que não estão no livro quer fazer algum comentário, alguns dos presentes. Elaine está querendo fazer alguma pergunta? Por que não quer? Não, professor, eu estava brincando. A pergunta que não quer calar. Como que compra com desconto? Se a gente tem desconto para comprar o livro? Eu acho que tem um desconto lá, viu, Elaine? Acho que tem sim um desconto lá no... Tem não, viu, Roberto? Entrei lá. Mas eu acho que tem um acerto aí, Ricardo, para fazer um desconto para... Eu acho que no lançamento, né? Deu uns dias após o lançamento. Foi um dia após o lançamento. Foi isso? Não, enfim. Eu acho que pode contar a partir de agora, né, Roberto? Tem que falar. Nós estamos fazendo lançamento agora, né? Exato. Então, vamos procurar saber, vamos conversar com Cláudia para saber e informamos as redes. Eu acho que ela informa no site. Se comprar o livro, acho que nos primeiros 30 dias tem um desconto, se não me engano. No outro foi assim. Foi, exato, é isso mesmo, né? Bom, algum comentário? Alguma coisa mais? Acho que tem gente que está falando aí no chat, eu não sei se eu consigo acompanhar tudo que está aí. Valéria, saudades de vocês. Eugênio, trabalho magnífico. Muitíssimo obrigado ao professor Ari e ao professor Roberto, e às autoras e autores. Rejane também, parabéns a todos e todas, etc. Abraços, Thelma, e tal. É isso, gente. Ari, quer dizer alguma coisinha ainda? Finalzinho. César também agradecendo. Só agradecer mais uma vez a todos, né, pela chamada, né, e pelos trabalhos que realmente, Eugênio, foram magníficos, né, e se completam, né, e nos ajuda a entender todo esse ambiente que estamos vivendo. Muito obrigado mais uma vez, muito obrigado ao professor José Ricardo, Roberto, enfim, o professor Dari e todos que colaboraram com esse projeto. É isso aí. Obrigado a todos e todas. Né? Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado também. Adalberto também, parabéns a todos, etc. Tudo de bom, pessoal. Bom, gente. Boa tarde. Abraços. Tchau, pessoal. Bom final de semana. Tchau. Valeu.